Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. A pedido da direção do Centro Espírita Plenitude, falaremos hoje sobre a psicoterapia espírita. Para falarmos sobre este tema, é necessário termos material de comparação. Logo, falaremos primeiro da psicoterapia convencional. Esta que é elaborada por cientistas na academia, especificamente nas humanas. A leitura não poderia ter sido mais apropriada quando Emmanuel afirma que muitos indivíduos restringem Jesus Cristo ao sectarismo religioso. Em outras palavras, como se o ensino do Cristo, a sua intervenção, estaria apenas no aspecto religioso. Mas o pensamento do Cristo, que é a evolução do indivíduo, através do amor, da ação, se encontra em todos os departamentos da sociedade. Foi uma afirmação que Emmanuel fez. Logo, os missionários de Jesus não estão restritos apenas ao aspecto religioso. Quando escutamos palestras de cunho religioso, o exemplo de indivíduos que representam a religião são sempre pessoas vinculadas à religião. Madre Teresa de Calcutá, como a própria leitura mencionou, Paulo de Tarso, Pedro, os apóstolos em geral. Nós espíritas citamos Bezerra de Menezes, Camille Flammarion e o próprio Francisco Cândido Xavier, e muitos outros. No entanto, a atuação de Jesus, que tem por objetivo a evolução dessa escola, o planeta Terra, se encontra, repetindo, em todos os setores. Logo, existem missionários enviados de Jesus nas academias, na ciência, tanto as exatas como as ciências humanas. Que são as ciências exatas? Biologia, física, química. Por que são chamadas de ciências exatas? Porque dá para quantificar as experiências para obter resultados. As ciências humanas, elas são muito subjetivas. E o método de investigação é através da busca pela qualidade da informação. É subjetivo porque depende de quem está entrevistando buscar a informação. Está incluso nas ciências humanas a história, a filosofia, tanto quanto a sociologia e a psicologia. E dentro do ramo da psicologia, houve muitos missionários. E por que missionários? Porque esses indivíduos que vieram para poder ampliar o nosso conhecimento do psiquismo humano, trabalharam para a evolução do indivíduo. Não eram pessoas que buscavam a morte do psiquismo humano, e sim a sua ampliação. A leitura, mais uma vez, afirma que todo aquele que está trabalhando sob o império do amor é um missionário do Cristo. Então, estes cientistas, eles ampliaram e muito os nossos conhecimentos acerca do psiquismo humano. No entanto, por estarmos utilizando de uma tribuna espírita,
a espinha dorsal de uma palestra espírita deve ser Allan Kardec. Óbvio, se eu estivesse em uma universidade discursando sobre esse tema, o enfoque da palestra seria outro. No entanto, de uma tribuna espírita, o ênfase deve ser no ensinamento espírita. E estas outras informações vêm como coadjuvante, complementares a essa espinha dorsal. Abrindo parêntese, é sexta-feira, último dia de trabalho para muitos, estão com fome, logo a atenção é baixa. Estão acompanhando o meu raciocínio? Sim ou não? Sim. Vamos falar esse sim como se estivéssemos reencarnados no corpo? Sim ou não? Sim. A espinha dorsal é Allan Kardec. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, indaga aos espíritos guia da humanidade. Qual o meio prático mais eficaz para nós nos melhorarmos e resistir à atração do mal? É uma pergunta magnânima. Pessoas que não têm o hábito da leitura, sem entender o que a pergunta está indagando, pula para a resposta. Quando não apreciam a quantidade de informação que está embutido na própria pergunta. O Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que passou à posteridade com o pseudônimo de Allan Kardec, era um cidadão eminentemente inteligente. E cada palavra destas perguntas tem um motivo de ser o porquê está lá. Veja o que está indagando. Qual o meio prático mais eficaz para melhorarmos nesta vida? Algo que é prático, às vezes, não é necessariamente eficaz. Por exemplo, há muitas pessoas que buscam cuidar da própria saúde, fazendo exercício. Você pode buscar um exercício que é prático, mas que não traz nenhum resultado. Logo, é prático, mas não é eficaz. E a resposta desta pergunta, ela é ainda mais interessante, porque se reporta que nós temos conhecimento do que precisamos fazer para obtermos o nosso melhoramento há muito tempo. Mas antes de apresentar qual é a resposta desta pergunta, vamos então, como prometemos no início, fazer uma síntese das psicoterapias convencionais, as tradicionais. A psicologia estabelecida por Abraham Maslow é que todo o histórico da própria psicologia foi estabelecida em 3 forças ou escolas diferentes. Pessoas que, analisando os mesmos problemas, tiraram diferentes conclusões. Logo, o enfoque foi diferente. Então, a primeira força, ou a primeira escola da psicologia, chama behaviorismo, que deriva o termo da palavra behavior em inglês, que significa comportamento. Os behavioristas são psicólogos que estão interessados na análise do comportamento do indivíduo no meio ambiente. Esta psicologia nasce, de certa forma, com as experiências de um russo chamado Ivan Pavlov. Ivan Pavlov não era psicólogo, ele cuidava de cachorros. E ele notou que, depois de sempre dar comida aos cachorros no mesmo horário, ele começou a notar que antes dos cachorros verem a comida, os cachorros já estavam salivando. Então ele chega à conclusão que os cachorros estavam sendo condicionados. Por quê? Não era a presença da carne que fazia com que os cachorros salivassem, e sim a associação da carne com aquele horário. Psicólogos, analisando esse fenômeno natural observado por Ivan Pavlov, ampliou
e afirmaram que nós, criaturas, podemos ser condicionadas a certos comportamentos, de tanto repetir. E talvez alguns de vocês estarão indagando: o que é que isto tem a ver com o meu problema? Ora, quantos problemas nós temos em função de comportamentos que adquirimos de pai, de mãe, de avô, de avó, através do convívio. De tanto você assisti-los, começou a fazer a mesma coisa. E agora tem este comportamento, que é uma herança de alguém na sua família, que te incomoda e não sabe de onde vem. Logo, eis uma questão extremamente importante. Quanto do seu pai, do seu avô, da sua mãe, está presente hoje em você? Uma simples situação. Quantas pessoas afirmam: eu não gosto de couve? E perguntamos: mas por que não gosta de couve? Não sei, nunca gostei. De tanto escutar o pai dizendo não gosto de couve, assemelhou esta situação. Quando vê a couve, sente uma natural repulsão pela couve. Foi condicionado a não gostar da couve. Ora, isto é algo inocente. Mas imaginemos quando colocamos esta situação num aspecto bastante comprometedor. Não gosto de gente de certo lugar. Sempre escutou. Não gosto de gente de certa raça. Sempre ouviu. Foi condicionado àquela situação. Logo, os psicólogos que estudam o comportamento humano através da escola behaviorista vão indagar ao paciente as suas crenças. Por que você pensa assim? O pensamento para a escola behaviorista é extremamente importante, porque o seu pensamento gera a sua emoção. Independente se o pensamento estiver correto ou não. Vou dar aqui um simples exemplo. Suponhamos que você tem 4 vizinhos. Quantos vizinhos você tem? Vamos falar com vós que estamos acordados? Quantos vizinhos você tem? 4 vizinhos. Na segunda-feira, o vizinho A aproxima-se de você e afirma o seguinte: por acaso você escutou o que é que o vizinho B está dizendo sobre você na vizinhança? E você: não sei. O que é que está dizendo? Que você é um ladrão. Que ninguém deve convidá-lo para uma visita, porque você roubará alguma coisa. Logo, acreditando nesta calúnia, ficamos com que tipo de emoção? Simpatia, amor, enviamos flores? Sentimos raiva de primeiro momento. Passados 7 dias, vizinho A se aproxima de nós e diz: lembra na segunda-feira passada que eu te disse que vizinho B estava dizendo essas coisas sobre você? Sim, eu lembro. Pois bem, eu me equivoquei. Vizinho B jamais disse essas coisas. Na realidade, foi vizinho C. Naquele momento, o que acontece? Transferimos a nossa antipatia do vizinho B para o vizinho C. Eis a pergunta. Durante 7 dias, a emoção que você estava sentindo era verdadeira ou falsa? Verdadeira. 1, 2, 3. Verdadeira. Fala com gosto, gente. A informação que você tinha era verdadeira ou falsa? Falsa. Logo, criamos uma emoção autêntica, real, dentro de nós, baseado em falsas informações. Só uma sessão desta de terapia já modifica a vida de um indivíduo. Então, os psicólogos behavioristas têm por objetivo nos questionar as crenças que nós mantemos. Porque uma crença, qual é a evidência, qual é o fato?
Quando alguém aproximar de você e disser qualquer coisa a seu respeito, vá aos fatos. E como está difícil ir aos fatos hoje, com tanta falsa informação. Mas vá aos fatos antes de concluir serem verdadeiros, porque aquilo estabelecerá emoções reais e fortes. Abrindo aqui um rápido parêntese. Estávamos numa sessão de terapia com alguém, e esta pessoa, a terapia que eu estou me referindo, não é o atendimento fraterno. É uma terapia convencional, porque esta é a nossa profissão. E aquela criatura me afirmou que passou quase 2 décadas sem falar com a irmã, porque, certa feita, ela já não tinha muito amor fraternal pela própria irmã e tinha convívios cheios de verniz social. Isto é, são pessoas a quem nós não temos muita simpatia, mas por estarmos compartilhando dos mesmos laços consanguíneos, fazemos essas visitas, reuniões de família, aquele sorriso amarelo, e deve ser assim mesmo, para a gente ir nos acertando as arestas das vidas pregressas. E o que aconteceu? A irmã veio com o marido, ela a recebeu com o marido dela também, e durante a visita, a anfitriã percebeu que a carteira do marido sumiu. O marido, então, disse à esposa, algo aconteceu aqui, porque minha carteira desapareceu. E as irmãs, que já não tinham um relacionamento muito afável, deixaram-se de falar. Porque, óbvio, qual foi a crença que ela aceitou? Que a irmã roubou a carteira do marido. Então deixaram-se de se falar. As duas tiveram filhos, tiveram aniversários, tiveram o Thanksgiving, este feriado que é mais importante para o americano que o próprio Natal. Quantos acontecimentos entre famílias que uma se perguntava: fulana vai estar? Vai, então eu não vou. Passado aproximadamente 18 anos, a anfitriã, cujo marido perdera a carteira, foi fazendo uma reforma no sofá. E ao tirar o couro do sofá velho, veio a carteira antiga. Estava lá escondida na greta do sofá durante 18 anos. Quanto tempo perdido? Se tivesse ido fazer uma psicoterapia convencional, behaviorista, o psicólogo indagaria: qual é a evidência que você tem que a carteira desapareceu? Ela diria: não, porque minha irmã foi em casa, antes dela chegar a carteira estava, depois que ela foi embora a carteira desapareceu. Quantas pessoas tiram esse tipo de conclusão? Com família, no trabalho, na sociedade, e cancelam amizades. Ora, aí está a fonte de sofrimento para muitas pessoas. Mas o psicoterapeuta da área behaviorista não vai tampouco fazer com que você se torne uma pessoa ingênua. Típico conclusão de muitas pessoas que chegam a adotarem a filosofia espírita. Acha que ser bom é ser bobo. Meus amigos, ser bom não é ser ingênuo. Não é acreditar em gregos, troianos e romanos. Qual é a postura? A postura é a não confiança, tampouco a desconfiança. Quando conhecemos alguém pela primeira vez, se é vendedor, por exemplo, conhece a criatura por 15 minutos e pergunta: você não confia em mim? Acabo de te conhecer. Eu não tenho motivo nenhum para desconfiar. Tampouco eu tenho motivo para confiar. É só o tempo que vai me dizer quem é você. Logo, mantendo esta atitude mental perante os indivíduos, buscando sempre os fatos, evitaremos muitos problemas. Então, a função deste psicólogo, da escola behaviorista, de fazer a terapia cognitiva do comportamento, é trazer à tona a realidade, questionar as nossas crenças, porque depois que acreditamos em algo, vamos estabelecer emoções. Mas aí,
Um grupo de psiquiatras, neurologistas, psicólogos acharam que essa teoria era limitadora. E surge então a figura de Sigmund Freud. Quem já não ouviu falar de Freud? A grande contribuição de Freud foi apresentar a teoria do id, ego e superego. Que nós temos um inconsciente. Nada mais se trata de uma teoria para poder entender o comportamento humano. Se você abrir o cérebro de alguém, não está lá escrito assim, aqui está o id, ali o ego, o superego. A contribuição de Freud foi muito grande, porque até então as pessoas não estavam informadas que haviam forças internas, impulsos que dominavam o seu comportamento. E você não sabendo o impulso que motiva as suas ações, você está sempre sujeito a ser dominado por esse impulso. Imagine se o impulso é a inveja, o ódio, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, e desconhecendo que estes são os impulsos que nos levam a todo tipo de atitude, é bem provável que passaremos uma larga existência apontando o dedo para todas as pessoas serem a causa dos nossos desafios, quando a realidade, o desafio está dentro de nós mesmos. Então Sigmund Freud foi um missionário no sentido de nos ajudar a compreender que temos um porão chamado subconsciente. Informações sobre a nossa personalidade que dominam-nos e nós não temos informação, porque está no subconsciente. Uma figura muito prática que é usada para nós termos uma ideia do poder do subconsciente em nós é a do famoso iceberg. Todos aqui já assistiram o filme Titanic, certo? O Titanic, ele acerta um iceberg e afunda. Se você olhar para o iceberg, a ponta que está na parte superior era facilmente movível por aquele barco daquele tamanho. Mas o que dá a estrutura ao iceberg é a parte submersa, que é muito maior do que a parte que você vê no superior. Por isso que o barco cai, pela estrutura do iceberg que está debaixo do mar, não que está no superior. Logo, o que nós não sabemos de nós mesmos é bem maior em relação ao que nós sabemos, o que estamos conscientes. Neste momento estamos conscientes de quê? Que estamos sentados, alguém está falando, o ventilador está ligado, estamos conscientes, mas e nosso inconsciente? Quanta informação existe dentro de nós que não temos a mínima ideia. E é esta informação no nosso subconsciente que está nos dirigindo. Dentro dessa escola surge a figura também de Carl Gustav Jung, que fala do inconsciente coletivo. Alfred Adler, que fala sobre os complexos de inferioridade, de superioridade. Aqui está um fantástico seminário para falar sobre psicologia da Alfred Adler para nós brasileiros. Abrindo um rápido parêntese, porque eu estou tendo cuidado da palestra não ficar muito técnica, mas tenho que atender o pedido da diretoria. Quantos indivíduos acreditam na sua inferioridade? Sou imigrante e a única coisa que eu posso fazer é limpar casa ou trabalhar na construção. Complexo de inferioridade. Quando morávamos no Brasil, o complexo do vira-lata. Qual é o complexo do vira-lata? Tudo que é bom é o que vem de fora. Se é produto nacional, não presta. E isto é de tal forma contagiante que até aquele lixo cultural chamado telenovela, ali eu conheço pessoas que quando eu visitava, eu entrava dentro da casa, os olhos fixos na televisão, eu saía, a pessoa não sabia que eu tinha entrado.
conteúdo, um lixo cultural terrível na mente. Há novelas belíssimas, outras novelas lixo cultural. Mas eu lembro, na década de 80, em certas novelas, algum paciente estava doente e aí a família dizia: estamos levando o indivíduo para a França, estamos levando o indivíduo para a Itália para fazer esta ou aquela cirurgia. Isto é, os cirurgiões brasileiros não prestavam. Na hora de comprar o carro, a mesma coisa. Meu telefone é importado, a corrente da bicicleta é importada. E agora é tudo importado mesmo, da China. E não tem para onde correr. A qualidade do material já não se sabe. E isso gera o complexo de inferioridade. Achamos que podemos só aquilo. Veja como isso afeta-nos como indivíduo e como coletividade. O Evangelho de Jesus é muito claro. Vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta a montanha. Ali nós temos uma colocação fantástica sobre a fé em nós mesmos. Está no subtítulo Fé Divina e Fé Humana. Se nós acreditássemos no poder que nós temos, seria capazes de coisas que jamais pudéssemos imaginar. A crença em nós mesmos é extremamente importante. E Alfred Adler trabalhou demais este complexo de inferioridade para que a criatura se valorizasse. E hoje em dia nós temos o complemento da neurologia, que é a ciência que estuda a célula básica do cérebro, os neurônios, afirmando que o neurônio ele tem o axônio, que é o seu corpo, o núcleo, e as dendrites, que são ramificações de comunicação de um neurônio para outro. E esses neurônios, eles são eminentemente plásticos, no sentido de ser moldados conforme o nosso comando mental. Sabe pessoas que afirmam sempre: eu não sei, eu nunca guardo aonde que eu deixei a chave. Eu sou péssima com nomes. O que acontece com as dendrites? Vai distanciando uma das outras. E o cérebro, de fato, atende o seu comando mental. Então, se eu digo a mim mesmo: eu não presto, eu não valho nada, eu não consigo estudar, jamais vou aprender o inglês. Escutam pessoas afirmando isso? A criatura chegou aqui quase com George Washington. E até hoje afirma: eu não sei falar inglês. Participou da... É impressionante. E no nosso lar, o livro escrito por André Luiz, nós sabemos que somos resgatados pela equipe espiritual local. Imagine um brasileiro desse, que está aqui há 500 anos, e tem a coragem de falar isso. Aí desencarna e acha que vai para o nosso lar. Se está em Kissimmee, vai desencarnar e ficar em Kissimmee. Aí chegam os padioleiros, os enfermeiros do plano espiritual, brasileiros? Não, americanos. How can we help you? Do not speak English. Ainda bem que eu fui tudo. Se isto não é razão suficiente, hoje a neurociência estabelece que criaturas que sabem mais de um idioma têm incidência de acidentes vasculares cerebrais bem menor. Evitam o Alzheimer, me perdoa, evita o Alzheimer. Acidente vascular cerebral é outro problema. Veja, então, se você não tem razão suficiente, aprenda para não ter o Alzheimer. Logo, as afirmações que fazemos para nós mesmos é de extrema importância. É necessário crer em nós mesmos. Então, a partir de hoje, já que o tema é sobre psicoterapia espírita, eu quero que vocês afirmem: eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Quem é que acredita nessa afirmação? Mais uma vez, quando cremos em nossas palavras, vamos agora acionar
os axônios para criar mais dendrites e haver mais comunicações entre os neurônios. Então, é importante que você creia no que está falando. Eu estou dando aqui uma explicação fisiológica da sua fala. Porque quando você fala não presto, não consigo, não memorizo, as dendrites, elas se distanciam. Então diga, eu sou inteligente. Eu sou capaz. Eu tenho uma memória extraordinária. Eu sou mentiroso. Veja que esse exercício mental não criará nenhum tipo de milagre em você. É uma questão de atitude mental. Quando você estiver diante de um desafio, na próxima vez, como você se crê inteligente, capaz, você vai insistir em resolver o problema. Tenta uma vez, uma segunda vez, uma terceira. O tentar em si é um exercício da inteligência. E logo você fica, de fato, mais inteligente. Porque exercitou. Mas para exercitar, é necessário crer na possibilidade. Veja um outro missionário do Cristo. Até agora tem feito um bom trabalho na área da economia, da ciência, do avanço social. Elon Musk. Será que o Elon Musk conseguiu realizar essas invenções duvidando da sua capacidade? Duvidando do PayPal, que ele foi o criador? Duvidando do Tesla? Duvidando da SpaceX, da Neuralink? Não. Todos os cientistas creem em suas experiências. Os inventores, que é possível, que é factível. Há uma frase poética belíssima na ciência, que quando chegarmos em Marte, lá encontraremos a impressão digital dos nossos pensamentos. Porque lá fomos em pensamento primeiro. Porque cremos que é possível. Leia então o capítulo 19. Sem esse aspecto religioso, sectarismo, conforme disse a leitura, mas com pensamento aberto e livre para todas as áreas do comportamento humano. E encontrará lá esta afirmativa: crer em nós mesmos, nas próprias capacidades. Então, Alfred Adler trabalhou isso. O tempo é muito exíguo. A próxima escola, a chamada humanista. Dentro dessa escola nós temos representantes como Abraham Maslow, que estabeleceu a pirâmide de necessidades. Segundo Abraham Maslow, nós temos necessidades que devem ser atendidas em uma sequência. Porque se uma necessidade é atendida antes da anterior ser, a criatura jamais será capaz de realizar essa necessidade. Em simples palavras, na base dessa pirâmide, nós temos necessidades fisiológicas. Quais são as necessidades fisiológicas? A alimentação, repouso, não necessariamente a reprodução. Neste contexto, que todos nós sabemos como que essa necessidade prevalece em nosso comportamento humano. Aliás, dos três instintos básicos, é o mais forte, porque é o que garante a manutenção da espécie. Se não houvesse esse instinto, nós não nos reproduziríamos, nem teríamos começado a civilização. Então, quando esses três instintos são atendidos, vem depois, na segundo degrau da pirâmide, necessidades de segurança, ter trabalho, ter um lar. Então fica muito difícil de falar para pessoas que estão com dificuldades de atender estas necessidades básicas, de outras necessidades, como realização pessoal, autoestima. A criatura, no momento, está com fome. Logo, está em busca de atender primeiro a esta necessidade. Dentro desta escola humanista, nós temos a figura de Carl Rogers, que foi um outro grande contribuidor para a psicologia. E o que o Carl Rogers estabeleceu é que a psicoterapia, ela deve ter por centro o indivíduo. As outras psicoterapias, as outras escolas, sempre estavam buscando ver o defeito no indivíduo. Qual que é o problema? Qual que é a imperfeição que está levando a criatura
ao seu distúrbio psicológico. Ele, no entanto, afirma que se nós criarmos um contexto bastante favorável ao desenvolvimento psicológico, a pessoa por si só terá as suas próprias respostas. Então, a função do psicoterapeuta é estabelecer este ambiente agradável para a pessoa poder buscar as próprias respostas. Dentro do contexto agora, fiz uma rapidíssima síntese. Cada criatura, cada escola deu muita contribuição para a compreensão do comportamento humano. Mas o que nos foi pedido é para falarmos sobre a psicoterapia espírita. E trouxe aqui essa síntese da intervenção convencional da psicologia humana para fazermos esta comparação. Porque há aspectos da psicologia convencional que podem ser empregados dentro de um centro espírita. Mas há aspectos da intervenção psicológica convencional que não deverão ser colocados dentro da casa espírita, por dois motivos. Motivos legais e motivos morais e psicológicos. Então vamos às terapias espíritas. Primeira terapia espírita, a própria palestra. Por que a palestra é uma terapia? Porque aqui nós estamos num processo de autoconscientização. Estamos nos alimentando espiritualmente. Estamos buscando subsídios psicológicos para superarmos os nossos desafios. Eu gostaria, pessoalmente, de ter aqui uma varinha de condão. Alguém vir falar algum problema e dizer, está solucionado. Está solucionado. Mas, meus amigos, não funciona assim. E quem vender esta informação está iludindo, enganando os indivíduos. Porque a solução dos nossos desafios estão em nós compreendermos que somos a causa e a solução desses problemas. Logo, a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Foi assim que começamos a palestra. Qual o meio prático mais eficaz de melhorarmos nessa vida e resistir à atração do mal? Veja, um meio prático e eficaz. O que é que eu posso fazer que é prático e vai dar resultado? Não quero algo complicado. Ou algo que é prático, mas não me traz resultado. E que vai me ajudar, não apenas melhorar, mas resistir à atração do mal. O mal aqui não é Satanás, não é diabo, nada do tipo. É algo que ignoramos de nós mesmos, que nos leva ao mal. Por exemplo, quem sofre de diabetes, o pâncreas, coitado, está tão cansado de produzir insulina por excesso de açúcar, que o açúcar começa a subir no nível, no sangue do indivíduo. Aí a criatura começa a ter problemas circulatórios. Por quê? Porque os vasos sanguíneos eles vão constritando com excesso de açúcar. Conhece alguém com diabetes que teve que cortar o dedo fora? Por que a pessoa teve que cortar o dedo? Ou fica cega? A quantidade de vasos sanguíneos que nós temos no nosso organismo, os capilares, é o suficiente para dar 2 voltas no planeta Terra. Tal a espessura, não estou falando de toda a humanidade, não, estou falando de um indivíduo só. Se reunir os capilares daquela criatura, pode circular a Terra 2 vezes. Daí você pode imaginar o quanto são pequenos e a espessura, o quanto é restrita. Quando o nível de açúcar sobe, não consegue passar nesses capilares para fazer o quê? Levar o nutriente à célula. A célula, então, começa a passar fome, a célula do pé. Se você tem fome, você esfrega um sanduíche no seu pé. Você come, o estômago rompe em pequenos pedaços e o sangue, como meio de transporte, leva os nutrientes para cada célula do seu corpo. E o sangue está tão grosso, ou os capilares estão tão com a espessura tão diminuta, que não consegue chegar no dedo. Aí o dedo começa a morrer. Partes do indivíduo está morrendo enquanto o indivíduo está vivendo. E logo, corta o dedo. Não muda de disciplina, corta o pé. Continua com pudim, sorvete, corta a perna. Depois, corta o indivíduo.
Ora, como é que eu vou resistir à atração do mal? Sabendo que o excesso de açúcar é prejudicial ao meu organismo. Então, agora entendemos a pergunta. Como eu posso melhorar nessa vida, meio prático, eficaz, e resistir à atração do mal? Isto é, tudo aquilo que me prejudica. E a resposta, um sábio da antiguidade já falou disse: conhece-te a ti mesmo. Então a melhor forma de evitarmos problemas e sermos felizes é conhecer quem nós somos. Então Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Alfred Adler, esses indivíduos estavam nos ajudando a nos conhecer a nós mesmos. Porque cada um trouxe uma contribuição diferente da nossa personalidade. E a psicoterapia espírita realiza isso todas as sextas-feiras através da palestra, porque estamos buscando a nos conhecer a nós mesmos. Então a primeira psicoterapia espírita é a palestra. Extremamente importante. Digo que é um investimento, não só espiritual, mas financeiro. Tem que falar do dinheiro, porque se não dói no bolso, a pessoa não modifica. Não é assim que funciona a multa? Por que o Estado, quando fazemos algo errado, nos multa financeiramente? É porque onde dói. E por que é um investimento financeiro vir ao centro espírita? Olha, eu tenho participado do movimento espírita há mais de 20 anos. E fui acompanhando casais que me afirmavam não terem tempo para ir ao centro espírita porque estavam trabalhando. E o que acontece? Esse excesso de trabalho e o convívio, sem nenhum nutriente espiritual, vai desgastando aquele convívio. Estão adquirindo coisas materiais. Mas no final da soma deste comportamento, o que acontece? O divórcio. Vem o advogado, pega 30% para ele. Aquelas criaturas se divorciam e agora o cidadão tem que pagar child alimony. Aí está o investimento financeiro. Se estivessem a disciplina de vir semanalmente, estariam com estrutura psicológica para superar os problemas e não gastar o dinheiro com o divórcio. Faz sentido o que estamos falando? Sim ou não? Sim. Não gostei da altura do sim. Sim ou não? Sim. Diga, eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu tenho uma memória extraordinária. Vão lembrar que vir evita o divórcio? Acompanhei, infelizmente, algumas famílias que me afirmavam: não posso levar o meu filho, porque o meu filho tem karatê, tem judô, tem balé, tem piscina, tem escola, tem tudo. Tempo para tudo, menos para a moralização. As evangelizadoras que ali estão, o evangelizador, não estão fazendo um trabalho de ensinar quem foi Allan Kardec, com quem ele casou. Isso é de menos importância. Estão moralizando aquelas crianças, ajudando o pai e a mãe a educar, que significa extrair o que não presta e inculcar o que há de melhor, as virtudes. Mas não tem tempo. Aí o que acontece? Tem aula de tudo, karatê, computador, e vi, infelizmente, algumas vezes isso. Aquela criatura chega na fase da adolescência, sem nenhuma estrutura, nenhum discernimento para distinguir o bem do mal, envolve-se com jovens com esta necessidade de pertencimento a um grupo que não presta e começa a fazer droga. Aí o que acontece? Depois de um certo nível de viciação, o pai e a mãe, que estavam neutralizados, hipnotizados com ganha-ganha, agora tem um parto psicológico. É a dor de descobrir que o filho é drogado, dependente químico. E um pai e uma mãe que vê o filho drogado perde a razão de existir. A pessoa fica tão desnorteada, essa palavra é fantástica, sem norte, está sem rumo, não sabe o que fazer. Porque não importa as justificativas, chega à conclusão: eu falhei como pai, como mãe. Qual é a solução? Internar essa criatura numa clínica de desintoxicação. Barato?
caríssimo. Logo, se vira ao centro espírita, investimento financeiro. Então, primeira terapia da palestra, criança na evangelização. Segunda terapia, o passe e a água frutificada. O passe e a água frutificada são terapias complementares. Não é a razão de virmos ao centro. O que é algo complementar? É que soma a outra coisa. Porque se o objetivo é o nosso autoconhecimento, se você vem aqui a receber o passe, a pessoa pode ficar te abanando por 20 horas em seguida. Isto vai levar ao conhecimento de si mesmo? Vamos fluidificar o seu chuveiro para tomar água, água fluidificada. Você tomando banho na água fluidificada, isto levará ao conhecimento de si mesmo? Não. E como há pessoas que creem nessas tolices? Porque é a busca de uma solução fácil que não existe. A solução é a nossa transformação. Eu sei que esse é um discurso duro de escutar, mas é a realidade. Para isso que reencarnamos. É a nossa missão. Nos tornar uma versão de nós mesmos. Se escutamos a palestra, aprendemos, estamos fazendo a nossa terapia. E com complemento, recebemos a energia. Agora, se a criatura senta para escutar a palestra, achando que o conhecimento é por osmose, de uma maneira natural, não vai aprender nada. Tem que ter um esforço mental para entender a mensagem. Mas a pessoa que vem ao centro espírita para dormir. Sexta-feira, imagine, vocês aqui estabeleceram o local dessas cadeiras de uma maneira perfeita, porque não tem a cadeira, a parede para encostar. De vez em quando vem com o marido, com a esposa, e a criatura dorme. E quem dorme em centro espírita é terrível, porque a pessoa tem escusas. Eu escutei a palestra em desdobramento. Tanto estava desdobrado que via um líquido caindo pelo lado esquerdo. E a pessoa fala que estava doando ectobaba. Engraçado que ninguém desdobra no futebol. No cinema ninguém fica lá desdobrado. A não ser que é marido que é forçado pela esposa a assistir um filme que não quer. A criatura fica com total atenção. Ora, se eu estou fazendo um investimento para o meu engrandecimento psicológico, espiritual, financeiro, é do meu interesse manter a minha atenção. Logo, vou complementar com os passes e depois a água fluidificada. Mas, em quando o que acontece? Precisamos conversar com alguém. Temos um problema específico que a palestra não trouxe uma informação muito clara. Não é substituir a palestra pelo atendimento fraterno. Não. Fique durante a palestra, porque em muitas ocasiões os espíritos, seu anjo guardião, influenciam o palestrante para dizer o que você precisava escutar. Não substitua o atendimento fraterno pela palestra. Aqui fique. Quantas vezes as pessoas chegaram, Júlio, por favor, eu posso conversar com você? Pode. Que horas? Depois da palestra. Terminada a palestra, eu não preciso mais. Foi falado durante a palestra que estava me incomodando. Mas, às vezes, a criatura precisa de uma conversa. Esta conversa, que nós chamamos atendimento fraterno, não é uma intervenção psicológica convencional. Primeiro, porque quem está fazendo o serviço não é um profissional da área. E o aspecto legal dessa situação é bastante comprometedor, porque aqui nos Estados Unidos, as leis em relação ao trabalho profissional são bem rigorosas. Então, se nós temos documentação, trocas de mensagem, como se o atendimento fraterno fosse uma intervenção terapêutica convencional, podem fechar vocês. Quem estava fazendo paga $5.000 e pode pegar 5 anos de prisão. Eu estou afirmando isso
com total certeza, porque eu investiguei a lei da Flórida, que modifica de estado para estado. Logo, o atendimento fraterno deve ser feito da forma mais informal possível. Não manter documento de nenhuma maneira. Estamos ali para escutar o indivíduo. Aí podemos aplicar a intervenção que eu disse antes, do Carl Rogers. Total atenção. Nós não estamos ali nem para aprovar e nem para condenar o indivíduo. Simplesmente escutar. Com total atenção. Está me acontecendo isto. E na nossa cabeça, estamos em prece, olhando para a criatura, perguntando: Senhor, me ajude a melhor maneira, se é que eu tenho que falar qualquer coisa, para que possa ser algo acertado. Assim você pode fazer na sua casa, no seu trabalho, porque a mente do indivíduo está tão estado de perturbação que nem o anjo guardião não tem espaço mental para inspirar aquela criatura. Acha quem? Você, no seu trabalho, no restaurante, no supermercado. E você é o médium do anjo guardião daquela criatura. Eu faço uma prece, mantenho o pensamento elevado e escuto o indivíduo. Em muitas ocasiões, você não disse nada e a pessoa vai dizer: nossa, muito obrigado. Você não sabe o bem que me fez. E você não disse absolutamente nada. Você simplesmente deu a atenção total àquela criatura. Mas se a pessoa precisa de alguma orientação, tome muitíssimo cuidado. Porque o que você dizer àquela criatura tem consequências legais e consequências morais. Quais seriam as consequências legais? Nós não sabemos as pessoas que entram aqui. Há indivíduos de todo tipo. A pessoa pode ser maliciosa, vem justamente para poder prejudicar. Estamos no país dos litígios. Há mais advogados no estado de New Jersey que em todo o país da França. Estou falando do estado e de um país. E há mais advogados nos Estados Unidos que todos os advogados do mundo somados. Tal quantidade de advogados. Então há criaturas que estão preparadíssimas para poder achar qualquer caso para litigar. Logo, tomar muitíssimo cuidado. Não fazer anotações. Tirar qualquer aspecto profissional desse trabalho, que é uma intervenção caridosa. O atendimento fraterno. Qual que seria o aspecto moral? É que se eu dar um conselho a alguém, eu serei corresponsável por aquele mau conselho. Ele está fazendo isso com você, larga ele! Eu não ficaria com esse cidadão nem em 2 semanas. Como é que você aguentou 7 anos? Larga! E aí a criatura toma a decisão de divorciar sob a minha inspiração. Quem vai ser responsável com aquele indivíduo pelo erro reencarnatório? Eu. Falar o menos possível. E se falarmos, olha, eu não posso dizer especificamente o que você deva fazer. Mas o Evangelho, no Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ensina-nos que, e demos o conhecimento que nós temos religioso. Aí não tem um aspecto profissional. Em todas as áreas da vida, nós queremos alguém licenciado. Você vai a um avião voar porque o piloto tem boa vontade? Não. Tem uma escola, ele passou, tirou a licença. Para tirar a licença, atendeu a certos requisitos. Para isso, para esta situação, em todas as profissões, exigimos alguém licenciado. Quando a polícia lhe para na estrada, o policial não quer saber se você sabe dirigir. Quer saber se você tem a licença. Eu sei que é chato, porque há pessoas que sabem dirigir e não têm a licença. E há pessoas que conseguem tirar a licença e não sabem dirigir. E ameaçam a vida de muitas pessoas. Logo, esta é a nossa recomendação, não somos nenhuma autoridade. Mas para suavizar e concluir a nossa fala da noite, conta-se que o céu estava muito cheio de pessoas. E então Pedro ficou na porta para poder selecionar quem entraria aquele dia. E o seu critério era psicológico. Quem vai entrar aqui é só pessoas que morreram em função
de um transtorno psicológico muito grave. Então chegou 3 pessoas. O primeiro, você morreu por quê? Qual é o seu transtorno? Ele disse, ciúme. Ciúme? Por quê? Ah, ciúmes. Muito ciumento, muito pegajoso. Então como você morreu? Me explique. Eu tinha tanto ciúme da minha esposa que eu contratei um advogado, um detetive particular. E coloquei o detetive para vigiar a porta do nosso edifício. Eu morava no 7º andar e eu disse a ele que qualquer movimentação atípica que me telefonasse. Certo dia eu estava no trabalho, ele disse, eu vi alguém entrando. E eu nem esperei ele concluir a frase. Já tomei o meu carro, fui quase atropelando as pessoas pela rua. Cheguei, subi as escadas esbaforido. Na porta, eu estava tão enraivecido com aquela possibilidade que eu não achava a chave. Eu escutei qualquer coisa lá dentro. Quando eu consegui abrir a porta, eu olhei para minha esposa, ela também apavorada. Eu perguntava, onde ele estava? Onde ele está? E eu vi ele na sacada do prédio, lá na varanda, pendurado. Eu peguei a vassoura e comecei a atacar na mão dele, Ele gritava e gritava, eu acertei com mais força e ele despencou. Só que eu tive tão mais sorte que ele caiu em cima de um caminhão de lixo. E o lixo amorteceu a queda dele. Eu olhei para minha esposa, olha só, veja, ele não morreu. E ela não conseguia falar nada. Eu fui com muita dificuldade, peguei a geladeira lá de casa, levei para a varanda e empurrei a geladeira, caiu em cima dele. Aí eu fiquei satisfeito, olhei para minha esposa, tive um ataque cardíaco e morri. O Pedro disse, nossa, o seu transtorno de fato te matou. Será que o pessoal não está rindo porque tem muita gente ciumenta aqui? O segundo, o que aconteceu com você que você morreu? Olha, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu fiz um pedido e eu estava esperando o caminhão de entrega chegar. Eu morava no 8º andar do edifício e eu fiquei esticando o meu pescoço de 1 minuto em 1 minuto para saber se o caminhão estava vindo. Quando começou a chover, eu escorreguei e caí no 7º andar. Fiquei pendurado lá. Eu estava tentando subir, veio um doido, começou a gritar, me tacou a vassoura na minha mão, e tacava, batia na minha mão. Meu Senhor, me ajude, meu Senhor, o quê? Você isso e aquilo. E bateu. Eu não consegui mais segurar, despenquei do caminhão, despenquei do andar e caí em cima do caminhão. Graças a Deus sobrevivi. Mas você acredita que ele não ficou satisfeito? E me tacou a geladeira lá de cima. Poxa, a ansiedade de fato foi a causa desse problema. Pode entrar. Esse precisa de psicoterapia convencional, espírita, católica, religiosa. E por último, o que aconteceu? Olha, eu sofro de medo. Medo intenso. Eu sou técnico de refrigeração. Eu recebi um pedido para consertar uma geladeira. De repente a mulher disse, meu marido. Eu não esperei nem abrir a porta. Eu entrei para dentro da geladeira, me escondi. Eu só senti ela mexendo. E aqui estou. Meus amigos, da mesma forma que buscamos um cardiologista para cuidar do nosso coração, especialistas para cuidar de outros órgãos, nefrologista dos nossos rins, busquemos os psicólogos profissionais. Não essa história de coach, muito coach. A criatura faz um cursinho de 12 semanas e já se crê o Sigmund Freud. Pode ser especialista em diferentes áreas, mas para entender o psiquismo humano, o licenciado psicólogo. Para nós obtermos a nossa licença para trabalhar, foi um processo de 8 anos. 4 anos de bacharelado, 2 anos de mestrado, mais 2 anos de licenciado, para poder obter um outro tipo de licença, para termos os credenciais para estar fazendo esse tipo de trabalho. Escutar fraternalmente, qualquer um pode fazer, mas dar conselho que vai intervir na vida do indivíduo, é melhor deixarmos na mão de um profissional. Faça uma terapia paralela, o profissional da psicologia convencional e o atendimento fraterno. Você só terá a ganhar. E, concomitantemente, jamais esqueça da prece, que é onde nós unimos a força para podermos atingir os nossos objetivos.
Ore, como nos incentivava Maria Dolores, através de seus poemas, do nosso querido, saudoso Francisco de Alva Cândido Xavier, quando afirmava: alma fraterna e boa, se o impulso da prece te abençoa, quando desejas orar, buscando a segurança no Senhor, faça em qualquer lugar o teu louvor ou a tua petição. A terra inteira é um templo aberto à inspiração que verte das alturas. Mas, se desejas encontrar o mestre que procuras, atende, alma querida. Desce o vale de lágrimas da vida, a imensa retaguarda onde o consolo tarda. Ouve a dor da penúria e o pranto da viuvez. Volve a sombra das margens do caminho e estende os seus braços fortes aos que vagam sem norte, na saudade do lar que se desfez. Escuta os que vão, à noite, ao frio, ao vento, sem poderem contar o próprio sofrimento, famintos de carinho e de compreensão. Para e abraça essa criança que o desprezo consome e a doença extermina. Para, ausculta a nudez, a febre e a fome dessa flor pequenina. Ouve o choro do enfermo que não tem, senão pó, lama e lágrima por leito, e a guisa de aposento, um canto estreito na terra de ninguém. Atentamente, anota em todos os brados de quem conhece a mágoa no apogeu, os tristes corações despedaçados que a calúnia venceu. Vá onde exista aflição, oferecendo a cada sofredor uma cota de seu amor. E aí surpreenderás um divino clarão que dulce irradia paz, bondade e harmonia. E em meio desta luz, escutarás o doce e meigo Jesus, eternecidamente a dizer-te ao fundo da alma crente: alma querida, vem, ouço-te a voz na prece em qualquer parte. Devo, no entanto, esperar-te na seara do bem. Chamaste-me, de certo, para saber que Deus ama e compreende em ti. Buscava-me tão longe e aguardo-te tão perto. Alma boa, eis-me aqui, na ideal igreja, que é o altar da caridade, onde se faz a vontade do meu amor. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar. E a todos vocês, muito obrigado pela paciência de nos escutar.